Boa noite. O nosso grupo é composto por mim, Eduardo, Lucas e Henrique. A gente vai falar sobre o projeto térmico residencial. Então, um pouco sobre a introdução. Tudo está relacionado à energia térmica. Ela está totalmente em nossa volta. Então, com o passar do tempo, o homem começou a estudar os métodos de transferência de calor. Assim, buscando novos métodos e materiais que pudessem suprir essas necessidades, como, por exemplo, materiais fibrosos que tenham como principais características a dissipação de calor, entre outras características. Então, quando esses materiais são expostos às paredes, pisos, ele tem como principal objetivo transferir o calor que ele está absorvendo, abrangendo assim o conforto térmico dos residentes que estarão na futura edificação. Então, com relação ao projeto térmico, no decorrer da história, o homem foi tomando consciência dessa energia térmica e então foi se adaptando para que o conforto térmico viesse cada vez mais. Então, basicamente, qual que é a ideia do projeto térmico? Analisar os intempéries do local, localização de onde o projeto está localizado e como isso vai afetar naquele ambiente interno, né? Se vai ser mais quente, se vai ser mais frio. Então, o projeto térmico vem para diminuir, às vezes, custo com ar-condicionado, enfim, para que não seja algo assim extrapolando. Então, ele foca nos materiais para a longo prazo pagar aí esse gasto que teria tendo com ar-condicionado ou qualquer outro tipo de climatização. Nosso foco é focar nos materiais para diminuir a temperatura, né, interna dos nossos ambientes, da nossa casa, da nossa edificação. Então, um dos maiores benefícios que a gente encontrou no nosso projeto seria o conforto térmico. Então, a gente estipulou os materiais para utilizar, para focar nessa parte, para que os habitantes que forem dividir o espaço da casa se sentirem o mais confortável possível. Então, agora um pouco sobre os materiais que nós vamos utilizar no nosso projeto. Então, foi dividido em duas classes. A primeira delas será os materiais utilizados nas paredes, compostas pelas suas camadas, suas características, e os materiais utilizados na cobertura. Então, a primeira camada da nossa parede, nós iremos utilizar a placa de cimento amianto. Então, esse material é popularmente conhecido como placa cimentícia, tem fácil acesso e tem baixo custo, além de proporcionar o uso de fibras em seus meios. As placas EPS é um excelente material isolante térmico e acústico, proporcionando assim ainda mais a transferência de calor entre o meio externo, que no caso seria a temperatura ambiente, para a temperatura interna, onde as pessoas estarão. Então, partindo nesse caminho, nós vamos utilizar esses dois materiais, onde será a primeira camada de placa cimentícia, aí a camada do isopor, né, o EPS, e após isso também a placa cimentícia. Então, agora um pouco sobre os materiais da cobertura. Então, nós iremos utilizar a telha cerâmica, a telha popularmente conhecida em toda a região do Brasil. Então, essa telha ela tem fácil acesso, o seu custo é baixo, ela tem vários tamanhos, várias cores, e, enfim. Além de proporcionar um bom desempenho térmico, graças à sua emissividade, devido ser um material cerâmico. Outra camada da nossa cobertura seria a manta térmica. Então, a manta térmica está sendo utilizada frequentemente devido a esse material proporcionar uma alta resistência térmica. E por fim, o forro de gesso. Além de ser algo, de certa forma, esteticamente bonito, ele também agrega na transferência de calor. Então, mecanismos térmicos que ocorrerão. Então, um deles é a condução. A condução nada mais é que a transmissão de energia entre dois corpos através do contato físico. E essa é a fórmula que representa a condução, onde Q é a taxa de fluxo de calor por condução, A área de superfície do material, K a condutividade térmica do material, L a distância entre as superfícies e a temperatura 1, que seria a temperatura da superfície, e a temperatura 2, que seria a temperatura da outra superfície. Convecção. Então, a convecção é a transmissão de energia através de um corpo
corpo qualquer sobre um fluido qualquer, não necessitando do contato físico em si. Essa é a fórmula que representa a convecção. Então, Q é a taxa de fluxo de calor por convecção, a área da superfície do material, H é o coeficiente convectivo do fluido, T1 é a temperatura da superfície 1 e T2 é a temperatura da superfície 2. Então, a radiação é a transmissão de energia através de ondas eletromagnéticas. Essa é a fórmula que representa a radiação, onde Q é a taxa de fluxo de calor por radiação, a área de superfície, sigma, a constante de Stefan Boltzmann, o E é a emissividade da superfície, T1 a temperatura da superfície 1 e T2 a temperatura da superfície 2. Então, agora um pouco sobre a metodologia do nosso trabalho. Então, após a escolha dos materiais que serão compostos no nosso projeto, foi estipulado o estudo das suas propriedades térmicas, como, por exemplo, a condutividade térmica, as suas emissividades, os seus coeficientes convectivos, entre outras características. Então, o nosso trabalho foi proposto calcular pelo método de resistência térmica, muito semelhante com a resistência elétrica, onde cada resistor é representado por um mecanismo de transferência de calor diferente. Então, a resistência térmica por condução é representada pela fórmula L sobre K, onde o L é a espessura do material sobre a condutividade térmica. A convecção é 1 sobre o coeficiente convectivo vezes a área e a radiação é 1 sobre o coeficiente de radiação vezes a área. Então, como foi falado anteriormente, a gente fez uma tabela abordando todos os materiais e suas espessuras, onde a placa de cimento e amianto tem um coeficiente convectivo de 0,58 com espessura de 0,2 metros. A placa DPS 0,027 com a espessura de 0,24 metros. A telha cerâmica com 0,72 com a espessura de 0,051 metros. A manta térmica 0,034 pela espessura de 0,01 metros, praticamente 100 milímetros. E por fim o gesso, que possui coeficiente convectivo de 0,22 com a espessura de 0,2 metros. Então, para ficar algo mais didático, a gente elaborou essa ilustração, onde representa o fluxo que passará pelas camadas da nossa parede, onde o T0 é a temperatura ambiente, a temperatura de fora do edifício, o H0 é o coeficiente convectivo do ar na parte externa, o KC é a condutividade térmica da placa cimentícia e o KI é a condutividade térmica do EPS. Então, aqui seria o esquema de resistência de espessura por espessura, onde primeiramente para T0 e T1 teremos a convecção, de T1 para T2 condução, de T2 para T3 condução, de T3 para T4 condução também e de T4 para T5 a convecção, correspondente à área interna da casa. Então, a partir dos cálculos feitos, nós estipulamos que a temperatura ambiente será de 30 graus Celsius. Fazendo todo o processo algébrico de cálculos, nós chegamos que a temperatura T5, a temperatura dentro da casa, será de aproximadamente 24,9 Celsius. Aproximadamente teve a diminuição de 5 graus Celsius, devido às camadas térmicas das nossas paredes. Então, agora um pouco sobre o sistema de cálculo da nossa cobertura. Então, aqui seria a nossa ilustração correspondente com a minha telha cerâmica, a minha manta térmica, o meu espaço entre a manta e o forro de gesso. Então, diferente do processo de cálculo das paredes, no cálculo da cobertura ocorre a radiação, onde a radiação vezes o G, que é a radiação calculada aqui em telemotobordo, penetra na camada da telha, onde ocorre a convecção,
e também a radiação. Então, fazendo todo o processo de cálculo, nós tivemos que a temperatura em 30 graus, a temperatura da superfície da telha se encontrará em 38 graus Celsius. Aí, calculando e chegando na temperatura interna, chegamos na temperatura de 21,16 graus Celsius, diminuindo praticamente 10 graus em relação à temperatura ambiente. Então, a gente fez os cálculos de maneira manual e também realizou a verificação através do software, né? O software chamado Revit, onde faz toda essa parte. Eu vou estar explicando um pouquinho dessa metodologia, como que a gente chegou nesse resultado, que resultado que a gente chegou, enfim, vou explicar detalhadamente. Então, o primeiro passo foi a modelagem do projeto, né? A gente teve que fazer a modelagem dele dentro do software, do Revit. Então, essa primeira modelagem foi feita, né, onde o desenho fica representado. Em seguida, a gente tem que configurar as propriedades dos materiais, porque diferente do AutoCAD e dos outros softwares, o Revit ele trabalha com informações além de informações gráficas. Então, tudo que eu ensino no meu modelo ele tem uma propriedade térmica, física, gráfica. Então, todas as informações são levadas em contas para ir na análise poder sair com precisão. Então, o primeiro ponto foi a configuração dos materiais. Em seguida, a gente configurou, claro, né, passo a passo, então, a parede, os vidros e também o telhado. Então, aqui estão as propriedades dos tijolos, das portas, janelas e do telhado comum. Para efeito de comparação, para ver comparado os nossos resultados com um modelo antigo, a gente modelou tanto a mesma edificação com materiais convencionais, né, que sejam tijolos, também vidros comuns e o telhado, né, com telhado comum, sem manta, sem nenhuma especificação que pudesse reduzir essa temperatura. Então aqui estão tanto as propriedades dos tijolos, das portas, das paredes e do telhado. Depois a gente parte para a geração, configuração do modelo de energia, né? Então esse modelo de energia é o que vai ser calculado dentro do programa, né? Então ele leva alguns pontos em consideração. O primeiro ponto lá é a localização, né? Para que ele puxe uma próxima estação meteorológica para buscar as temperaturas, a questão da umidade, a questão dos ventos, a ventilação, tudo é levado em consideração no cálculo. Então, foi colocado lá na cidade de Telemaco Borba, né? Então, aqui ele diz o tipo do módulo, os elementos que estão sendo levados em conta no modelo, né? Então, há a possibilidade de trabalhar com massas conceituais e também com elementos de construção. O nível de referência, né? Então, o nível de referência é o nível 1, né? Partindo do nível da rua. A fase do projeto, né? Então, ele está em fase nível 3, né? Já foi desenhado, já foi inseridas informações. Ali tem um pouquinho sobre a resolução dos espaços analíticos, questões mais técnicas do software. E vindo mais à frente, a gente vai editar as propriedades avançadas, né? Então, com relação à configuração avançada, né? Então, lá a gente tem alguns campos aqui que são preenchidos automaticamente, porque já foram calculados conforme o modelo que a gente já modelou. Se a gente estivesse trabalhando com massa, teria a opção de alterar esses valores aqui. O tipo de construção, né, então ele leva em conta o tipo de edificação, por questão de padrão de operação, de pessoas, tudo isso é levado em conta no cálculo. Então, como seria uma residência unifamiliar, a gente colocou aqui como família única. O tipo de operação, né, então eu deixei como padrão, porque uma casa ela pode tanto estar funcionando com um padrão de 24%, seriam 24 horas por dia, durante 7 dias na semana, ou um padrão diferente, né? Então não tem como definir um padrão exato para uma casa, né? Sendo que elas podem oscilar no período, né, de pessoas frequentando, enfim. O sistema de resfriamento, então eu coloquei lá um sistema de ar split, né, só para a gente ter uma noção como que esse ar teria custo com as nossas melhorias. Aqui são algumas questões técnicas do software, não vem ao caso de entrar a fundo agora. Então, feito isso, é feita a geração do modelo de energia e o modelo 3D vem a ficar dessa maneira aqui, para então ser analisado pelo software.
Então é feita a simulação de energia. Né? Então o que o software fala sobre a simulação de energia? Não, recursos somente de assinatura e de modelo de energia para parâmetros da Autodesk Green Building Studio para a simulação. Então essa Autodesk Green Building Studio é uma organização da Autodesk voltada somente para construções sustentáveis, onde leva em consideração diversos parâmetros e situações que afetariam o meio ambiente, a questão de emissão de gases, temperaturas, enfim, tudo isso ela contempla. Então é um software específico para isso. Ao utilizar o módulo de execução, o modelo analítico é criado automaticamente. Então, a partir do momento que eu faço o modelo e vou solicitar essa geração de resultado, ele cria um modelo de energia. Então, a gente fala sobre algumas questões técnicas, no meu caso, então foi criado para executar essa simulação de energia. E aí, isso foi o passo feito para os materiais convencionais. Então, a gente repetiu esse processo, porém com as alterações do projeto, né? Então, a gente alterou lá as paredes, né? Modificando, colocando as composições que a gente já viu atrás. Modificamos também o telhado e também a propriedade do vidro ali, colocamos para termos gráficos, né? Então, pode passar aí, 2 vezes. Aqui ele traz, mais uma, aqui ele traz as propriedades modificadas, né, de cada material no software, para que a gente possa ter essa simulação com os valores da modificação, né? Isso foi configurado de forma manual e algumas coisas o software já contempla. Por ser um software muito utilizado na Europa e nos Estados Unidos, então essas melhorias já são quase que uma coisa normal. Então é uma metodologia de trabalho já bem evoluída dentro do programa. Então aqui o detalhe da parede modificada, né? Então ficou da mesma maneira que nós já representamos, com as camadas de GPS e também os laços, né, as placas de amianto. Então o telhado, o mesmo esquema, né? Com a telha e aí a manta térmica. Então, além disso, a gente consegue levar em consideração diversos fatores, né? Um deles é o estudo solar que o software gera. Isso implica diretamente no como eu posicionaria o norte da minha casa no projeto, para que eu tenha um maior desempenho em termos de quê? De ventilação, né? Eu posso analisar as rodas dos ventos daquela localização, onde bate mais vento, onde bate menos, onde bate mais sol, onde bate menos sol. Então tudo isso o software te traz e ele já joga como ficariam sendo afetadas as temperaturas naquela edificação numa escala de temperatura onde ele traz os valores. Então agora a gente já está com os resultados, né, gerados pelo software, né, tanto da edificação com os materiais convencionais, como também com os materiais alterados. Então o primeiro tópico que ele traz lá é alguns dados básicos da edificação, né, que são levados em conta no momento do cálculo. Então, primeira localização, né, teremos Cuboa, Paraná, lá a estação meteorológica, né, então essa é uma estação meteorológica real, que é utilizada, de onde é tirado todos os valores, né, para serem computados e calculados. Aí ele traz lá as temperaturas externas, né, então fora da nossa edificação, né, então a temperatura máxima lá com 34 graus e a temperatura mínima com 0 graus. E ele traz alguns outros detalhes do projeto em si, área de piso, área de parede externa, potência média de iluminação, número de pessoas, coeficiente de janela externa, custo de eletricidade, né? Então esses valores aqui todos podem ser configurados conforme região, né? Custo do combustível, né, na parte térmica. Então aí a gente vem descendo aqui, ele traz mais alguns dados, né, com relação a dados no estudo anual. Aqui ele tem questão da utilização do ciclo de vida de eletricidade, custo de ciclo de vida de energia. Então, caso eu fosse investir em uma energia sustentável, né, uma placa fotovoltaica, enfim. Ele traz mais alguns dados aqui, potência de geração de energia. Então, como a gente não colocou nenhum sistema de geração de energia, aqui ele está computado, né, como se não tivesse. Aqui ele traz a questão de emissão do uso de combustíveis, eletricidade, enfim. Aqui é um ponto que eu queria focar bastante. Então, aqui ele leva em consideração dois gráficos, né, com a questão de utilização de energia elétrica, né? Então, ele está ali, foi considerado somente o custo da energia elétrica de ar-condicionado, né, para a gente ver bem essa diferença de maneira bem nítida, sem nenhuma interferência de outros equipamentos elétricos, iluminação, enfim. Listamos somente o ar-condicionado. Então,
o sistema de refrigeração foi o mais utilizado em residências hoje, né? Que é o ar split, ele é compacto, não tem central, enfim. Esse sistema, funcionando na casa com os materiais convencionais, ele gerou um custo de R$ 4.151 kWh no primeiro. No segundo gráfico, onde ele leva em consideração os materiais, já com as modificações, ele baixou para 1,8 kWh o valor. Então a gente teve uma diminuição lá de pouco mais de R$3 de diferença em gasto em kWh. Então, como pode ver, o ar-condicionado precisou trabalhar menos. Ele gastou menos BTU pelo fato da temperatura já estar mais baixa, né? Então ele não teve que jogar uma temperatura tão alta para ter que refrigerar tanto assim o ambiente. Então impactou no custo, né, da nossa edificação, né? O custo mensal dela, o custo anual, enfim. Aí descendo aqui, ele traz dois gráficos. O gráfico de carga mensal de aquecimento. Então ele leva em consideração todos os componentes, né, da nossa edificação. Então, primeiro aqui ele tem equipamentos diversos, né, seriam eletrodomésticos, enfim, essa parte a gente não entrou muito a fundo, que não era o foco do trabalho, né? Mas aqui os que mais interessam para a gente são o que? As paredes, né, e os telhados. Então, a gente vê que as paredes, elas apresentam um valor assim bem maior quando convencionais, quando comparado com as paredes com modificações, né? E os telhados, da mesma maneira também. Esses valores oscilam, lá ele está beirando a faixa de 500 mil, aqui ele já está bem mais abaixo. Aqui com relação às cargas de refrigeração, né? Então ali a gente vê os materiais que mais aqueciam o nosso ambiente, mais proporcionavam no inverno um maior conforto térmico, né? Ou esfriavam, né? Aqui a gente vê a parte de refrigeração. Então os materiais como se comportaram nesse gráfico. As cargas de refrigeração seriam o que? As cargas das paredes deixavam o nosso ambiente mais frio no inverno. Apareceram dessa maneira aqui. As paredes ficaram com um valor bem alto, beirando lá em torno dos 8.000 MJ, né? Ele não está trabalhando com kWh nesse caso. E depois, com as mudanças, elas diminuíram drasticamente, né? Então, estavam beirando a faixa de 8.000, aqui estão perto da 3.500, 3.200. Isso oscila conforme o mês do ano, né? Que oscila nas etapas do ano, né? Então, inverno, primavera, verão. Então, ele tem essa oscilação devido ser um estudo anual, né? Então, os outros componentes que também deram bastante diferença, né? Que resfriaram mais o meio ambiente no verão, enfim, durante todo o ano, são o telhado. O telhado pouco agia na nossa primeira análise, já na segunda análise ele já fez um papel muito importante. A gente pode ver que ele atua bastante aqui, oscilando, principalmente em janeiro, no caso que é a etapa mais quente do nosso verão, né? E vindo até aqui em março ele tem um papel bem alto. No papel de inverno ele já não atua tanto porque o foco dele já não está em refrigeração e sim em aquecimento. Aqui a gente tem outros componentes, mas os que mais destacam, o que é mais importante para a gente, é ver essa redução aqui melhorando com os materiais convencionais para os materiais modificados. Então aqui daí depois ele traz um gráfico ali de consumo mensal de combustível, né? Então aqui até parecido. Ele deu uma oscilada aqui, né, por questão de diminuir aquela refrigeração, enfim. Aqui ele tem um consumo mensal de eletricidade, né, então ele ficou mais ou menos parecido visualmente, porém se a gente observar os valores ele dá um valor bem diferente, bem significativamente melhor. Aqui ele traz a demanda mensal pico, né, quais são os meses de pico no ano, durante o ano todo, né, que gastariam mais ou menos em quilowatt. E é a medida dele pelos meses do ano, né? Aqui ele traz a questão do rosa dos ventos, aí ele mostra onde é que venta mais, em qual direção. Isso aí tudo a gente leva em consideração na tomada de decisão, na questão da localização do projeto, enfim, para obter mais vento nas janelas, nas fachadas, nas portas, enfim. Aqui ele traz especificamente, ponto a ponto, essas rosas dos ventos. Não vem muito ao caso agora a gente entrar a fundo nisso.
ele traz de todos os polos, em todas as direções. Aqui ele traz lá os dados mensais do projeto, né? Então, com oscilações, com roseiros, com questão da média de umidade, enfim, todas essas considerações. Aqui tem a temperatura de bulbo molhado, bulbo seco, então a gente vê bastante diferença ali nos valores. Aqui ele traz algumas curvas também com relação à umidade, com relação à temperatura solar, enfim, ele traz bastante informações que ajudariam nessa tomada de decisão. Então aqui depois gera todo o resumo do projeto, todos os cálculos, mostra as temperaturas, ele mostra os resumos para o ambiente, a questão das cargas, a área que teria mais de arrefecimento, densidade daquelas cargas de aquecimento, de resfriamento, enfim, ele gera um relatório bem completo. A gente não vai entrar a fundo aqui porque ele é muito grande, então acabaria estendendo muito, mas o objetivo a gente conseguiu chegar tanto pelo software como também pelo cálculo manual. Então, o nosso principal objetivo com o software, eu acredito que foi cumprido. Então, através das equações das análises, a gente obteve os resultados e a gente teve ótimos resultados com isso, diminuindo bastante a temperatura, tanto recebendo da cobertura quanto das paredes. E com isso a gente conclui que a gente alcançou o nosso objetivo, que seria proporcionar o melhor conforto térmico para as pessoas que vão habitar esse espaço. Além dessa redução de temperatura, a gente consegue também notar a redução de custo que teria no caso de instalações de refrigeração ou de qualquer tipo de ventilação. Uma vez que a temperatura para se refrigerar é menor, automaticamente eu gastaria menos com aquele sistema de refrigeração, seja ele ar-condicionado, ventilação através do ventilador, reduziria o custo no final do mês no meu talão da Copel, no nosso caso, no Paraná, né? Reduziria então esse custo. Claro que o investimento ele se paga a longo prazo. A curto prazo teria um custo um pouco mais elevado, porém a longo prazo teria um payback bom, então teria um retorno, além do conforto térmico, né? Também o conforto financeiro. Acho que nossa parte seria essa. A gente entende que para termos de aprendizado a gente conseguir entender os mecanismos realmente na prática, além da teoria, e conseguimos aplicar isso para que no futuro possamos usar no nosso futuro, né?